Olá, estudantes do segundo EJA A e B, sou o professor Renato, professor de matemática de vocês. Continuando o assunto de estatística, tá? Os dois tópicos que vamos ver hoje é dados agrupados em intervalos e medida de tendência central não agrupada. Hoje nós estamos na aula 2, beleza? Uma frase para inspirar vocês aí, tá? Estudar é como regar as sementes do jardim, onde florescerá seu sucesso, beleza? Vamos falar agora primeiro de dados agrupados aí, tá? Os estudos estatísticos são responsáveis pela análise de informações através de tabelas informativas e representações gráficas, no intuito de fornecer clareza dos resultados obtidos. Os dados coletados são organizados em tabelas que detalham as frequências absolutas e relativas, que a gente viu na aula passada. Em algumas situações, a quantidade de informações diferenciadas torna inviável a construção de uma tabela com uma linha para uma representação de um valor. Nesse caso, optamos em agrupar os dados por intervalo de classe. Isso que a gente vai ver já já aí, tá? Tipo assim, algumas representações que a gente viu, beleza, pessoal? Tipo assim, dados pequenos, beleza? Imagine você trabalhar com dados muito grandes, né? Aí ficaria impossível, né? Tá trabalhando, beleza? Aí dados agrupados, olha aqui, tem um exemplo para a gente fazer aí, beleza? Observa os valores reais correspondentes aos salários dos funcionários de certa empresa em 2016, organizados em uma ordem crescente, tá? Então, caso venha uma questãozinha para ti e vier tudo bagunçado, beleza? Tu faz o que primeiro? Tu organiza, tá? Do menor para o maior, todos os valores, tá? Quando organizamos os dados numerados em ordem crescente ou decrescente, dizemos que os dados estão representados em um rol, tá? Então pode vir uma tabelinha cheia de valores, aí que tu tem que fazer. Tu pega, organiza do menor para o maior, fica mais certo, do menor para o maior, tá? Coloca tudo em ordem crescente aí, beleza? Organiza na tabela de valores, tá? E é possível representar essas informações em uma tabela de frequência, mas como são muitos os valores diferentes, seria necessário inserir muitas linhas na tabela. O que aconteceu aí? Uma solução é agrupar os valores em intervalos ou classes. Nesse caso, por faixa salarial, ou depois construir uma tabela. Para isso, podemos proceder da seguinte maneira, tá? Então, o que a gente vai fazer para a gente agrupar esses dados dessa tabela aí, tá? No caso, eu tenho aqui 5, 6, 8, 5 vezes eu tenho 40 valores aqui, tá? Aí eu vou agrupar intervalos de classe, tá? Como é que eu vou fazer? Primeiro calculamos a diferença entre o maior e o menor valor obtido na amplitude. Aí tu vai olhar, qual o maior valor? Aí tu olha, 7.500. Qual o menor valor? 900. Aí tu calcula a diferença, beleza? Calculou a diferença, pega 7.500 menos 900, vai dar quanto? 6.600. No caso, isso aqui, pessoal, é a amplitude total, tá? Entre o maior e o menor valor. Então, entre esse valor e esse aqui, nós temos 6.600, tá? Calculamos a amplitude total. Depois que calculou a amplitude total, tu escolhe a quantidade de intervalos, consideramos um valor maior ou igual à amplitude total para determinar as amplitudes de cada intervalo, ou classe. Nesse caso, consideramos 6 intervalos e o valor de 6.600. Obtemos como amplitude de cada intervalo. Tipo assim, você teve amplitude total, beleza? Aí sempre no comando ou na questão que tu vier fazer, certo? Sempre vai vir a quantidade de intervalos que ele deseja saber, que ele deseja montar, que vocês têm que montar, beleza? Sempre no comando vai vir a quantidade de intervalos que vocês terão que montar, certo? Então você, no caso aqui do problema, ele pediu para pegar a amplitude total e criar 6 intervalos, tá? Aí criou 6 intervalos, então vai pegar 6.600, que é a amplitude total, e vai dividir para 6. Então, ele vai criar 6 intervalos de 1.100, certo? Então, peguei a amplitude total, dividi por 6, deu 1.100. Então, cada intervalo vai ter um espaçamento pequeno assim, né? De 1.100, beleza? Até chegar, partindo de 900 até 7.000. Aí vai ter um espaçamento de 1.100, 1.100, 1.100, 1.100 até chegar no 7.500, tá? Por fim, determinamos o intervalo amplitude de 1.100 a partir do menor valor, nesse caso o salário de 900, foi isso que eu acabei de falar, parte do 900 até chegar ao 7.500, aí vai andando, no caso, cada intervalo vai ter um espaçamento de 1.100 que a gente viu aqui, certo? São 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então bora lá,
Então, 900 mais 1.100 vai dar quanto? 2.000. 2.000 mais 1.100 vai dar quanto? 3.100. Tá aqui. 3.100 mais 1.100 vai dar quanto? 4.200. Certo? Tá aqui. 4.200 mais 1.100 vai dar quanto? 5.300. Tá aqui. 5.300 mais 1.100 vai dar quanto? 6.400. Tá aqui também. E 6.400 mais 1.100 vai dar 7.500. Certo? Aí tem um símbolozinho. Ah, professor, o que é esse símbolozinho que tem um tracinho e uma linhazinha saindo no meio dele? Esse símbolo quer indicar que o intervalo é fechado. Intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. Aí eu vou explicar já já como é que funciona isso aí. No intervalo de 900 a 2.000, né, serão considerados salários maiores ou iguais a 900 e menores que 2.000. Tipo assim, olha aí. Aí tem a barrinha aqui. Aqui é fechado, aí tem a linha puxando, quer dizer que é aberto. Fechado e aberto, fechado e aberto, fechado e aberto, fechado e aberto, fechado e aberto. Certo? Então, como é que funciona? Vai ser todos os valores iguais a 900 quando é fechado, iguais e maiores que 900 e menores que 2.000, tá? Aí no caso vai entrar o que? Vai entrar quando entrou 900 e vai entrar até 1999 aqui, tá? E aqui nesse segundo intervalo, fechado em 2.000 e aberto em 3.100. Como é que vai ficar esse intervalo? Quer dizer que vai entrar o 2.000 e valores maiores que 2.000, menores que 3.099, certo? No segundo intervalo. Já no terceiro intervalo vai entrar o 3.100, é fechado, e os valores maiores que 3.100. No caso, vai entrar todos os valores menores que 4.200, no caso vai chegar até 4.199, entendeu? E no quarto intervalo é fechado em 4.200, né? Então vai entrar o 4.200 e maiores que ele. E como é aberto aqui, 5.300, né? Vai entrar todos os valores menores que 5.300, vai ser todos 5.299, certo? Então assim por diante, tá, pessoal? Então aqui tu conseguiu indicar um intervalo, certo? Feito isso, tu vai fazer o que, cara? Tu conseguiu determinar os intervalos, tá? Aí coloca os valores dos salários reais em classe. Aí coloca todos os intervalos. São 6 intervalos que tu achou, montou aqui, beleza? Tudo bonitinho, correto. E com amplitude cada um de 1.100 até chegar do menor até o maior, de 900 até 7.500. Foi isso que a gente viu lá, certo? 6 intervalos, montamos, beleza? Aí agora tu vai fazer o que? Então eu quero montar a frequência absoluta. Como é que eu vou fazer, professor, a frequência absoluta? É o seguinte, tu vai lá naquela tabelinha que está lá no início e verifica todos os valores que são maiores que 900 e menores que 2.000. Aí tu vai lá na tabelinha, maiores que 900 e menores que 2.000. Aí tu conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui já é maior que 2.000, vai ser menor que 2.000. Então a gente vai ter o que? 19 valores, eu acho, se não me engano. São 19 valores. Então no intervalo de 900 a 2.000 tem 19 valores, beleza? Bora pegar outro intervalo, bora pegar, vamos fazer o segundo mesmo, de 2.000 até menores que 3.100, certo? Aí vai lá, aí tu conta maiores que 2.000, certo? E menores que 3.100, aí tu conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui já é maior que 3.000, tem que ser menores que 3.100, no caso são 10, né? Que a gente contou, se não me engano. É isso. Então no segundo intervalo eu tenho 10 valores. Aí assim você vai fazendo sucessivamente, beleza? Bora fazer logo tudo. 3.100, né? Fechado, aperta até 4.200. Aí você vai contar os valores maiores que 3.100 e menores que 4.200. Beleza? Aí você conta. Maiores que 3.100. Cadê? Aqui. E menores que 4.200. 3.100 conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menores, né? Então aqui tem 6. Então 4.200 não entra. Então quanto? 6, tá aqui. Aí você vai verificando os outros 3 intervalos aqui, tá, pessoal? Lembrando que a gente contou lá, agora manualmente lá no começo, logo como comecei a explicar, tinha 40 elementos, tá? Então você vai colocar aqui cada frequência de cada intervalo,
beleza? E somando eles tem que dar certo as 40 amostras aqui que a gente contou no início, certo? Ah, professor, faz agora a frequência acumulada. Como é que tem que fazer a frequência acumulada? A frequência acumulada é o seguinte, no primeiro vídeo eu falei, vou falar de novo aqui. A frequência acumulada é o seguinte, você sempre vai ser você vai fazer a acumulação. Sempre o primeiro valor permanece, certo? E a partir da segunda linha, você vai acumulando com a linha posterior. Eu tenho 19, mais 10 dá quanto? 29. 29, mais 6 dá quanto? 35. 35 mais 3 dá quanto? Dá 38. 38 mais 1, 39. 39 mais 1, 40. Então, assim que a gente faz a frequência acumulada. Aula passada eu defini rapidinho, só a definição de frequência acumulada, agora dá da gente ver um pouquinho melhor. Tá, pessoal? Agora a gente vai ver frequência relativa. A frequência relativa, como a gente já viu, pessoal, é aquela da porcentagem, certo? Então, como é que tu calcula a frequência relativa? A frequência relativa, tu vai trabalhar com a frequência absoluta para te calcular ela. No caso, para te fazer a frequência relativa, você vai pegar, no caso do primeiro intervalo, de 9 a 2000, certo? Qual o valor que está lá? 19. Vou pegar 19 e vou dividir pelo valor total de amostra. No caso, 19 dividido para 40. 19 dividido para 40 vai dar 0,475. 0,475 multiplicado por 100 vai dar 47,5%. Beleza? Aí você faz a mesma coisa para achar a frequência relativa do segundo intervalo. Pega a frequência, 10, tá? A frequência absoluta, divide pelo valor total. No caso, todas as amostras são 40. Então vai ser 10 dividido para 40. 10 dividido para 40 é a mesma coisa que 0,25, se eu não me engano. Que vai ser igual a, multiplicado por 100, vai ser igual a 25%. Aí assim você vai fazendo os outros valores. Bora fazer mais outro aqui. 6 dividido para 40. 6 dividido para 40 é a mesma coisa que 0,15. 0,15 vezes 100 vai ser a mesma coisa que 15%. Aí você vai calculando todas as frequências, todas as porcentagens, frequência relativa aí, tá, pessoal? E verifica, sempre na soma de todas as frequências relativas, o resultado final tem que estar igual a 100, tá? Ah, professor, que é essa outra coluna? Essa outra coluna é o seguinte, você vai calcular a frequência acumulada relativa, vai ser como se estivesse fazendo essas duas aqui só numa, entendeu? Tipo assim, você vai pegar todas as porcentagens aqui e vai fazer a acumulação delas também, da frequência relativa. Primeira linha permanece, é uma acumulada, né? Só que agora da porcentagem, 47,5, deixando a primeira linha, a gente vai acumulando com a segunda. 47,5 vezes mais 25 vai dar 72,5. 72,5 mais 15 vai dar 87,5. 87,5 mais 7,5 vai dar 95%. 95% mais 2,5 vai dar 97%. 97 mais 2,5 vai dar 100%. Beleza? Então acho que a gente fechou a parte de, no caso, agrupamentos de dados em intervalos, tá? Vai cair uma questão só dessa aí que é um pouquinho pesada, então preste atenção, tu olhando tudo direitinho, tu vai ter conta de fazer, tá? Tá, bora lá. Agora a gente vai falar de medidas de tendência central não agrupadas. Medidas de tendência centrais, no caso a gente vai trabalhar agora e na próxima aula vai trabalhar a média, a mediana e a moda, tá? Então agora só nessa aula aqui a gente vai trabalhar a média aritmética e a média ponderada, tá? Vamos lá. A média aritmética, vamos lá. A média aritmética é o seguinte, é uma das medidas de tendência centrais mais utilizadas no cotidiano. Todo mundo usa. É uma determinada pelo resultado da divisão das somatórias dos números dados pela quantidade de números somados. Aí tem um exemplo 2 aí. Tive o exemplo 1 e o exemplo 2 agora. Considerando um grupo de pessoas 22, 20, 21, 24 e 20 anos, beleza? Aí observa, aí quer calcular a média, beleza? Aí são quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então você soma todos os valores, somou. E quantos elementos são? Quantas pessoas são? São 5. Então você vai somar eles todos e vai dividir para 5. Então somando tudo deu 107. Dividir por 5 deu 21,4. Beleza? Exemplo 3. Exemplo 3 é o seguinte, bora lá. Se ao medir um horário de temperatura em determinado local, registra-se 14 graus, 15 graus, 15 graus, 18 graus, 20 graus e 23 graus, aí são quantas temperaturas a gente coletou? Foi 6, tá? Então a gente soma todos esses graus aí, 14, 15, 15, 18, 20, 23. Somei, beleza? Deu 105. E quantas temperaturas foi observada aqui? Foi no caso 6. Então vai ser 105 dividido para 6, vai dar a temperatura média de 17,5. Beleza? Ok?
Exemplo 4. Exemplo 4 é o seguinte. No caso de um aluno realizou diversos trabalhos durante o bimestre. Notas 7,5, 8,5, 10 e 7. No caso foram 4 notas, né? Então soma todas as 4 notas, beleza? Deu 33. No caso foram observadas 4 notas, então dividir para 4. Então 33 dividido para 4 vai dar 8,25. Então dizemos que nesse bimestre o aluno teve média de 8,25, tá? Então a média aritmética, de forma geral, só para a gente entender, pessoal, é o seguinte: vai ser a somatória de todos os valores observados, todos os elementos observados, dividido pelo número de observações, tá? Então você vai somar todos os valores observados, tá? Dividido pela quantidade de observações. Beleza? Acho que ficou melhor agora. Vai somar todos os valores dividido pela quantidade de valores observados, tá? Somatória de x1 dividido por n. Ok? Agora a gente vai falar da média ponderada, tá, pessoal? Média ponderada é o seguinte: em uma média aritmética, no qual alguns números envolvidos possuem peso, por exemplo, digamos que a média de uma etapa de uma média ponderada de notas de 3 primeiras provas, tomando a primeira prova um peso 1, peso 2 na segunda prova e peso 3 na terceira prova. Nesse caso, a média ponderada, aí vai ficar assim. A forma da média ponderada é o seguinte: a média ponderada também é uma média aritmética, tá? Só que ela é ponderada. Geralmente essa média ponderada ela é utilizada tipo assim, em faculdades, trabalhos de algumas escolas particulares utilizam essa média aí, tá? Tipo assim, colocando um peso em cada tipo de prova. Tipo assim, na primeira prova tem um peso 1, tá? Aí o cara tira um 10, então vai ter peso 1 aqui. Na segunda prova ele vai ter o peso 2, então a nota que ele tiver aqui vai ser multiplicado por 2, tá? E a terceira prova vai ter uma nota aqui, a nota que ele tirar vai ser multiplicado por 3, tá? Aí primeiro multiplica, tá? Os pesos pela nota, depois você soma aqui em cima, certo? Vai dar o resultado aqui no numerador. Aí de lá, aqui embaixo, na parte de baixo, você vai somar os pesos. No caso da primeira prova o peso é 1, na segunda prova o peso 2, na terceira prova o peso 3. Então aqui embaixo você vai dividir por quanto? 1 com mais 2, 3, 3 com mais 3, 6. Então aqui embaixo no denominador vai ficar 6, beleza? Em outras palavras, a média ponderada é uma média aritmética que eu falei, né? Repete o número de tantas vezes do seu peso. Aí aqui a gente vai ver um exemplo posteriormente. Beleza? Tá, vamos lá, olha aí. Aí da média ponderada tem um exemplo 5 aí, que está na apostila de vocês. Eu não tinha colocado, mas eu coloquei agora no slide, tá? Vejamos agora o caso de um aluno que realiza vários trabalhos com pesos diferentes, isto é, com graus importantes diferentes. Se decorrer do bimestre, obteve 6,5 na prova de peso 2, 7 na pesquisa de peso 3 e 6 no debate de peso 1 e 7 no trabalho em equipe que tinha peso 2, beleza? Aí você vai colocando primeiro o peso e a nota. No caso, tem o peso 2, tirou 6,5. Peso 3, ele tirou 7. Tinha peso 1, ele tirou 6. E no peso 2, ele tirou 7, beleza? Faz as multiplicações, né? 2 vezes 6,5, 13. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 7, 14. E embaixo aqui tu só são os pesos, tá? Quais são os pesos? 2, 3, 1 e 2. Aí olhando onde é que está escrito peso, então olha aqui, 2, 3, 1, 2. Soma só os pesos embaixo. No caso, 2, 3, 1 e 2 dá 8 aqui embaixo no denominador, certo? E em cima, 13 mais 21 mais 6 mais 14 dá 54. 54 dividido para 8 dá 6,75, beleza? Agora eu já vou para um instantinho de lá, eu já vou dar uma pincelada que vocês fazerem na atividade avaliativa da semana, tá? Tá, pessoal, na atividade avaliativa 02 é o seguinte: a primeira questão só, a gente vai trabalhar com dados agrupados em intervalos, que é a primeira parte do assunto lá que eu acabei de falar, tá? Aí nessa primeira questão, observe o quadro com a altura em metros de cada funcionário de uma empresa em 2019, tá? Então no caso a gente tem 4, 5, 8, 4 vezes 8, 16, 32 amostras aqui, certo? Então ele quer, com as informações construídas na tabela, construir 5 intervalos, certo? 5 intervalos aqui, beleza? 5 intervalos, tá? Então faz o mesmo esqueminha que a gente montou, beleza? Qual o menor valor? Aí tu vai primeiro fazer o que? Organiza isso aqui, todos esses valores aqui em ordem crescente, do menor para o maior, certo? Aí faz aquele processo, calcula a amplitude total, tá?
Logo depois, divide a amplitude total pelo total de... Pega o maior valor e subtrai pelo menor, aí calcula a amplitude total, certo? Aí de lá tu vai pegar essa amplitude total e vai dividir pelo número de intervalos que ele quer fazer. No caso, o número de intervalos que ele quer fazer, quanto é que é? É 5. Então você vai dividir a amplitude total por 5. Fez isso, aí você vai fazendo do menor até chegar no maior valor, utilizando os intervalos de cada classe, tá? Aí monta os intervalos aqui. Montou os intervalos, você vai fazer aquele processo, tá? Que a gente tem que fazer a frequência de cada intervalo. Aí vai verificando, dentro desse intervalo tem tantos elementos, tanto de tal intervalo, tem tantos elementos, até chegar aqui no final. Chegou, lembra que tem que ter quanto? A gente acabou de falar. 4, 7, né? 14... 4 vezes 8, né? 4 vezes 8, 4 vezes 8, 16, 16, 32. Lembrando que somando aqui tem que dar 32, tá? Aí você calcula a frequência acumulada, fazendo a acumulação, como a gente viu na explicação do vídeo aí, tá, pessoal? Depois tu faz a frequência relativa. Não precisa fazer aquela relativa acumulada, é só a relativa aqui, que a gente fez na aula passada, tá? Continuando. Na segunda tu vai trabalhar com média aritmética, até bem simples, bem fácil. Calcule a média aritmética simples. Você pegar esses três valores aqui, né? Soma eles três e divide por qual é a quantidade. São 1, 2, 3. Então soma os três valores aqui e divide por 3. Na B, soma esses 4 valores aqui e divide por 4. Vai dar a média. Soma esses 5 valores aqui e divide por 5. Certo? Terceira questão. Qual a média da idade de um grupo que há 9 pessoas com 12 anos, certo? 10 com 19, 4 com 13. Aí você vai montar 9 vezes 12 mais 10 vezes 19 mais 4 vezes 13. Dividido, né? Por qual o total de pessoas que tem aí? Tudo no geral. Aí você faz aí, beleza? Aí calcula a média, tá? Quarto é o seguinte, bora lá. Considere a distribuição a seguir relativa de dois alunos de informática durante determinado semestre. Aí tem o aluno A e o aluno B. Você vai, na letra A, calcular todas as médias de cada aluno. Aí você vai calcular a média aritmética do primeiro aluno e do segundo aluno. Soma primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava nota do A e divide por 8. Aí soma do B também. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava nota do B e divide por 8. Beleza? Certo? Aí vai ter a média de A e a média de B. Aí, em seguida tu responde a pergunta: qual aluno que obteve a média aritmética maior? Aí você coloca aqui, certo? Quinto, se um aluno já fez 2 trabalhos e obteve 8,5 e 5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho para que essa média aritmética seja igual a 7, tá? Aí você vai montar, tá? Vamos lá, aí eu fiz rapidinho aqui, tá? Caso o exemplo, a média aritmética seria o que? Já pegar a primeira, segunda, terceira nota e ia dividir para 3, aí tem a média aritmética. Aí no problema ele fala que ele já te deu quanto? Te deu no primeiro trabalho 8,5, né? Vou só arrumar para ti rapidinho, termina. 8,5, no segundo trabalho ele tirou 5, certo? No terceiro ele quer descobrir, certo? Aí o 3 são 3 notas, vai ser dividido para 3. E já deu que a média aritmética é quanto? É 7, certo? Então qual o valor que está faltando? Está faltando essa terceira nota aí, beleza? Então tu vai fazer o seguinte: desse 7, beleza? Tu vai pegar e passar primeiro pro outro lado lá o 3. O 3 aqui ele está embaixo dividindo, né? Então ele passa para o outro lado multiplicando. Então 3 está dividindo para o outro lado multiplicando, vai dar o que? 21, né? Então vai ser 21 igual, aí vai ficar lá 8,5 mais 5 mais x3, certo? Aí você vai somar aqui esses dois valores, 8,5 mais 5 vai dar quanto? 13,5. Esse 13,5 que está positivo joga para o outro lado negativo. Aí você termina de fazer a continha aqui para mim, tá? Vou deixar aberto para ti, tá? A sexta da média ponderada. Aí tem dois itens, tem A e tem B. João deseja calcular a média de notas que tirou de cada um dos 4 materiais a seguir.
calcule a média ponderada de cada uma deles, tá? E tu olha para a fórmula lá, beleza? Sendo as duas primeiras provas valendo peso 2 e as três últimas valendo peso 3, tá? Ok? Então, o que tu vai fazer o que? Vai usar a fórmula de média ponderada, que a gente viu lá, a última forma, tá? Joga aqui, coloca o peso vezes a nota, peso vezes a nota, peso vezes a nota, tá? No caso são 4, beleza? Usa o peso vezes a nota. Aqui é o peso, peso 2, peso 2, peso 3, peso 3, tá? Aí você coloca lá, ok? Só substituir naquela fórmula lá e calcula, beleza? Aí embaixo no denominador, como tá aqui, tu divide pelos pesos, aí tu vai somando os pesos. No caso do peso lá é 2, 2, 3, 3, né? Então 2, 2, 4, 4 e 3, 7, 7, 7 mais 3, 10. Então embaixo vai ser dividido por 10, tá? Nessa aqui, beleza? E no segundo problema na B, tá bem parecido também. Ele fala que é uma prova de português, né? Que a primeira tem peso 3, a segunda tem peso 2, a terceira tem peso 4 e a última tem peso 5. No caso, os pesos são 9, 9 e 5, peso 14. Então vai fazer aquele mesmo esqueminha lá. Coloca o peso vezes a nota, mais peso vezes a nota, peso vezes a nota, peso vezes a nota. Somou, vezes a multiplicação, depois somou em cima e divide por quanto que a gente acabou de falar aqui, isso é por 14, beleza? Aí vai dar a tua média ponderada aqui, tá, pessoal? E para fazer essa semana aí eu quero que coloque as atividades avaliativas que deverá conter os cálculos, as questões, tudo bonitinho. E o prazo até dia 23/6, tá, pessoal? Um abraço. Qualquer dúvida me chama, não te acanhe. Estou aqui para te ajudar, beleza? Me chama e eu dou jeito de sanar a tua dúvida aí, beleza? Um abraço e vamos lá.